Olá, boa noite. Deixa eu me convidar aqui agora, Rosana. Olá, Boa boa, noite. boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, Rosana, como estás? Eu tô bem, e você, Wendy? Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, Rosana, muito bom. Deixa eu só ajustar. Graças a Deus. Tem alguém que vai gravar o nosso momento? O William. O William não, o Vitor. Vitor, O, tá? o Vitor, né? Tá. Wendy travou. Pronto? Pronto, tinha dado uma travadinha aqui pra mim, mas já voltou. Boa. Olá, boa noite, pessoal. Então, vamos começar nos apresentando? Sim, vamos lá. Ok. Começas tu? Oi, pessoal, boa noite para todos, para todas. Muito prazer. Meu nome é Rosana Cristina. Eu sou mamãe atípica de uma criança, o Benjamin, de 6 anos. Ele tem diagnóstico de autismo e também sou mamãe do Lucas, de 4 anos. Atualmente eu estou fazendo uma graduação em terapia ocupacional, fiz um curso de assistência terapêutica e também sou especialista em autismo. Boa, Rosana. E eu sou Wendy, também Cássia, né? Algumas pessoas me conhecem por Cássia, outras por Wendy. A Rosana me conhece por Cássia. Meu nome é Cássia Wendy. E sou mãe atípica também. Tenho dois filhos. O Miguel, de 15 anos, e o Guilherme, de 7 anos, que é o meu filho que está dentro do espectro do autismo, é ele, o Guilherme. E também estou graduando na área da tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. E é isso. Prazer estar falando com você, Wendy. Prazer também, Rosana. Eu sou muito grata, assim, por nossa amizade, por ter nos conhecido e ter é, somado, né? Com Isso, certeza. sou muito grata a Deus. A minha gratidão também é recíproca. Eu sou muito grata a Deus porque como que, né, a tecnologia ela nos ajuda até nesse sentido, né? Para quem não sabe, eu estou falando aqui do Brasil, o Enzo está falando de Portugal, né? E a gente criou essa conexão, né? E as nossas histórias, né, se conectaram de uma forma tão bonita. E isso só pode ser Deus, né? Eu não Né? acredito em coincidências, não acredito em sorte. Eu acredito que tudo, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e só da gente estar aqui, né, nós duas conversando com vocês, é um propósito de Deus. Verdade. Amém. Então vamos seguir, né? Vamos falar um pouco sobre, imagina,
das nossas carreiras, por exemplo, né? Porque uma das coisas que a maternidade atípica assim, nos mostrou, né? Mostrou outro caminho. Imagina, estávamos assim, pensando que ia ser de uma forma e de repente mudamos. Muda tudo, né? O olhar da vida, muda a rotina e mudou também as nossas carreiras. Então, Rosana poderia falar assim da mudança que fez na sua carreira, né? Porque tu ia ser o quê? Farmacêutica. Tu eras farmacêutica, né? E de repente mudou tudo. Sim. É, a maternidade, por si só, ela já muda a nossa vida. E quando vem, né, com a maternidade atípica, eu digo assim que ela ressignificou a minha vida, né? Falando um pouco da minha história, né, da minha carreira, né, profissional, lá em 2013, lá atrás, eu comecei fazendo um curso técnico em farmácia. Eu sempre gostei da área da saúde, sempre eu tive essa convicção dentro de mim, dessa questão de servir o outro, de cuidar do outro. Eu sempre fui fascinada, né, com essa área. Então, eu fiz o técnico em farmácia, cheguei a trabalhar no hospital, e fiz a faculdade, né? Sou formada em farmácia. Só que, pessoal, foi muitos percalços pelo caminho. Não foi nada fácil, como nada nessa vida é fácil, né? Foi bem desafiador, porque em meados, eu comecei a faculdade de farmácia em 2014, e em meados de 2017, eu tive um problema emocional, uma crise de estresse muito grande. Me deu um ataque de pânico e eu tive que trancar a faculdade para poder me reorganizar. E nesse meio tempo, né, que eu fiz o tratamento, que eu dei um tempo, né, para descansar a mente, eu engravidei em 2018 do Benjamin. Foi uma bênção, foi um filho desejado. A gente, nossa, oramos, eu e meu esposo, nós oramos muito a Deus. Deus nos deu essa bênção, né? E o Benjamin veio. E quando ali por volta de 1 ano e meio de idade, quando ele estava mais ou menos com um aninho, Uhum. eu comecei a perceber algumas características diferentes no Benjamin. E o meu coração de mãe, eu falo que o coração de mãe da gente nunca se engana, né, Wendy? Não. Eu sempre percebi que o meu filho ele era diferente. Na questão da fala, eu tenho um casal de amigos, né, que também tem filhos da mesma idade, e os dois brincavam juntos, e o outro, o filho da minha amiga, com 1 aninho ele já cantava, já falava de tudo, falava papai, falava mamãe, pedia as coisas, e o Benjamin não, o Benjamin demorou para falar, para pedir as coisas, ele não apontava, ele não dava tchau. A gente chamava ele pelo nome, ele não respondia. Gostava de ficar no próprio mundinho dele ali. Quando ele queria algo, ao invés dele pedir, ele levava a nossa mão até o que ele queria. Então foram coisas assim que a gente foi percebendo de diferente. E a pediatra também, né, em consulta de rotina, ela falou que ela suspeitava que o Benjamin poderia ter autismo. E isso foi com uns 2 aninhos de idade. E assim, gente, foi algo completamente assim inesperado, né? Ninguém imagina. A gente sonha uma maternidade perfeita, né? Um filho perfeito. E aí veio essa suspeita do diagnóstico e isso tudo aconteceu em 2020. Foi em 2020 para 2021, em plena pandemia, pessoal. A gente estava passando por uma pandemia. Eu retornei à faculdade de farmácia, eu estava finalizando a faculdade de farmácia, aquela loucura, grávida do meu mais novo, do Lucas. E nesse meio tempo veio
o diagnóstico do Benjamin. Que aí a gente levou ele para a neuropediatra e aí ela confirmou, ela fez toda a anamnese, as consultas, ela confirmou que ele realmente tinha autismo. E nesse intervalo aí, eu estava quase ganhando o Lucas e perdi 2 tios para Covid. E aí então foi aquele turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente não fazia ideia do que era autismo até então. Era eu ler essa palavra, eu já ficava assustada, já me dava ansiedade. E aí a gente passou por um momento desafiador demais. O meu esposo, eu, a gente não queria aceitar. A gente questionou muito a médica. E nesse primeiro momento, o Lucas nasceu, né, e tudo. E aí a gente passou por uma fase de luto, luto mesmo. Muitas noites em claro, choro, medo, insegurança. Meu Deus, agora como que vai ser, né? Como que vai ser no futuro? Será que o Benjamin vai se desenvolver? E aí já foi que tanto de coisa aí. E eu lembro que eu não queria nem falar sobre o assunto. A minha família, ninguém sabia. As únicas pessoas que sabiam eram a minha sogra e a minha mãe. A gente custou a revelar para as outras pessoas. E a minha mãe sempre falando, Rosana, você precisa pesquisar sobre o assunto. Você é mãe, ele vai precisar muito de você. Eu falava, mãe, eu não estou tendo forças nem para ler essa palavra autismo. E Foi aí um eu luto, falei, né? foi um luto, foi um luto. Aí nesse meio tempo eu terminei a faculdade, formei, Luquinhas nasceu, aí Luquinhas já estava maior. Aí o Benjamin, aí já foi correr, a gente já foi correndo atrás das terapias, né? Já colocou ele na escolinha, aí já colocou ele na terapia ocupacional, ele fez fisioterapia, ecoterapia, fono. Inclusive, ele até hoje ele faz, desde os 2 anos de idade, ele faz fono. Então foi essa correria. E aí chegou um momento que eu acordei, falei, não, meu filho precisa de uma mãe forte, meu filho precisa de mim. E eu tenho que estar bem, porque como que eu vou cuidar do outro se eu não estiver bem comigo mesmo? Então eu procurei entender, sabe? Conversei muito com Deus e falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem formou o Benjamin, quem o criou. E o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem o melhor para nós. E aí foi passando o tempo, eu comecei a me abrir para esse mundo. Aí a ficha caiu, a realidade caiu. E aí eu comecei a participar de congressos, de palestras. Fui cada vez mais me interessando sobre o assunto. Fiz treinamento de pais. E tudo que era relacionado assim ao autismo, eu procurei saber. Procurei estudar e eu estudo até hoje. Aí eu fiz uma pós-graduação em autismo que para mim foi maravilhoso. Sim, foi uma experiência extraordinária porque abriu a minha mente para muitas coisas, quebrou também muitos paradigmas e aquilo me deu uma força. E aí, quanto mais eu mergulho nesse universo da neurodiversidade, mais vontade eu tenho de aprender, de estudar, de entender. E aí, nesse ao mesmo tempo, o Benjamin foi tendo avanços extraordinários. Aí o Benjamin já começou a se comunicar, a desenvolver a fala. Aí o Benjamin, cada conquista dele, cada vitória, cada coisinha que ele fazia para nós, assim, era motivo de vibração. Uma E isso vitória. foi me dando força. E aí eu falei, não, eu quero mais. Falei, eu não vou parar. Aí ressignifiquei a minha vida. Por quê? Depois de ler livros, assistir palestras, congressos, fazer pós-graduação, fiz um curso de AT. Falei, não, eu quero fazer um curso, uma faculdade nessa área. E aí eu tô aqui na terapia ocupacional, cada vez mais apaixonada. Gente, eu tô amando, vocês não fazem ideia, assim, cada dia que passa eu tô me encantando mais e mais, porque
A gente acha que a gente está ensinando. Sim, a gente ensina, mas a gente aprende também Com muita coisa. certeza. Muita coisa com eles. O diagnóstico não define ninguém. Eu digo que o diagnóstico ele não limita ninguém. O autismo é uma condição, não é uma doença. É, mas não significa que é o fim. O autismo, ele não limita ninguém. Sabe? Eu sempre digo isso. Meu filho não é um rótulo. Ele não é um diagnóstico. É muito mais. Sabe? O autismo, na verdade, é uma maneira diferente de enxergar as coisas, de perceber o mundo à sua volta. É desafiador? É. Não estou aqui para romantizar de forma alguma. Nós, né, que somos pais, mães atípicos, a gente sabe o tanto que é desafiador. Nem tudo são flores. Tem momentos de batalha, tem momentos de choro, tem momento difícil, tem momento que você perde a paciência mesmo. Tem momento que você entra para dentro do chuveiro, é só você e Deus ali. Você chora. Tem momento que você acerta, mas tem outros que você erra também, porque a gente é ser humano, a gente não é perfeito, É, né? Mas, gente, apesar de tudo isso, eu falo que o autismo é como se fosse um mar, né? Tem o momento da calmaria e tem o momento das ondas também, do mar difícil, mas Cristo tá ali, tá no barco, tá uhum. segurando na nossa mão, nos fortalecendo, nos guiando. E assim, é um universo também maravilhoso de descobertas, de diversidade mesmo, né? Maneiras diferentes de ver, de enxergar e de pensar. Então, E uma assim, é isso. pureza. Uma das coisas que eu nunca tinha visto em ninguém. Eu tenho um filho mais velho também, né? O Miguel. Não é porque é meu filho. É porque é raro mesmo, é uma pureza. É uma pureza que não tem explicação. Nunca tinha conhecido alguém com tão puro. E aí eu fui ver depois, né, quando eu fui pesquisar e ver que é uma característica muito do autismo isso. Uma pureza que ninguém tem. E valorizar coisas que a gente não valoriza. Assim, Exato. isso é muito especial. É uma das coisas assim que se eu não tivesse tido o Gui, eu nunca iria enxergar, eu acho. Travou um pouco, É, né? sem dúvida. Também Sim, com senti certeza. isso, né? Sim, sim. Eles têm pureza de coração e, e também são de uma capacidade extraordinária, uma inteligência impressionante, assim. É. Impressionante. Uhum. Muito bom, Rosana. Obrigada por partilhar assim um pouco do de tudo que vivemos toda a maternidade, né? Mas a maternidade atípica, ela tem disso do não estamos esperando, né? Tipo, já se for o primeiro filho, e a maternidade vai sempre surpreender, né? Mas quando ela é atípica, é diferente de tudo que já vimos. É muito difícil, é desafiador mesmo. Mas é isso. É todos os dias aprendendo, lutando, buscando e fazendo o melhor que podemos, né? Para ajudá-los a desenvolver da melhor maneira e adquirir competências, que é o que eles precisam, né? Eu vou falar um pouco agora de mim. De como eu mudei assim um rumo do meu também eu não mudei completamente de carreira, mas eu mudei o olhar, porque eu também sou técnica em análise e desenvolvimento de sistemas e eu sempre gostei muito dessa área, sempre gostei mesmo mas nunca eu como nunca tinha tido uma oportunidade mesmo para trabalhar e as coisas que eu fiz para mim. Eu nunca trabalhei numa empresa
para alguém, por exemplo, né? Então eu disse, olha, eu vou fazer o curso superior, porque talvez assim eu tenha mais credibilidade, vamos dizer assim, para ganhar mais experiência. E também já fazia tempo que eu tinha feito o curso, então eu vou me atualizar. Comecei a estudar e me deparei com a cadeira de empreendedorismo e trabalhamos ali em empreendedorismo social. E foi aí que eu mudei o meu olhar. Porque na hora eu pensei assim, ah, eu quero ser uma empreendedora social. Porque eu quero desenvolver coisas que vão ajudar as pessoas de maneira específica, para quem as pessoas que têm necessidades especiais. E é isso que eu quero para minha vida. Pronto. Nesse e assim, na hora eu não tinha nem nada assim em mente. Mas mudou meu coração mudou ali, o meu rumo mudou ali, vamos dizer assim, né? E aí eu pensei, vou começar agora a prestar atenção no que pode ser desenvolvido para ajudar as pessoas. Continuei estudando tudo e então foi aí que mudou. Eu pensava realmente que eu iria trabalhar para alguém e que o meu objetivo era entrar em alguma empresa e trabalhar como desenvolvedora, mas nunca pensei, sinceramente, nunca tinha olhado para esse lado da tecnologia, de como ela poderia ajudar as pessoas nesse sentido. Sempre, sempre pensei que iria fazer, sei lá, outras coisas, não imaginava mesmo. Então, a partir daí que mudou meu olhar e eu comecei a pensar nisso, mas não sabia exatamente o quê. E depois eu comecei a olhar para esse lado do autismo, né? Comecei a estudar. E também quando surgiu um trabalho que precisava ser feito, que era para falar de sociedade e tecnologia. Foi aí que nasceu, assim, esse projeto que eu comecei a pensar de como a tecnologia poderia, foi quando deu, assim, que realmente poderia haver alguma solução para isso, para ajudar. Então, eu comecei a focar mais, a trabalhar mais, a colocar o pensamento, como se diz, né, em papel, e comecei a pensar mais nisso. E foi aí que eu mudei o meu olhar. Mas não mudei de carreira, mas mudei completamente o meu olhar. Não só para minha carreira, como para a vida, né? Tudo na minha vida mudou. Não só a rotina, a maneira de ver a vida também. Muitos desafios. Eu realmente pensei que eu não ia conseguir também. Já tive esse pensamento assim, como é que vai ser? É muito difícil, como eu vou dar conta, né? Como eu vou dar conta? Só Deus mesmo. E eu pensava realmente, eu tinha esperança, muita esperança, mas como chegou, tinha uma altura que já era para ir falar muitas coisas, era para ter uma fala funcional, por exemplo, e ele não falava nada, e eu ficava assim, ele não vai falar, como vai ser para ele falar? Se chegou essa época de falar, ele não fala, eu ficava tão desacreditada. Com esperança, mas com um pouco de medo, de receio. Então, cada palavrinha que ele falava era mesmo uma vitória. Depois ele começou a executar ali essas repetições e, e aí eu ficava me perguntando depois quando é que ele ia conversar, quando é que ele ia responder. E graças a Deus demorou, foi difícil, foi muito trabalho aqui em casa também, porque só as terapias não é suficiente. Tem que ser um trabalho em conjunto, tem que ser mesmo a escola, as terapias e em casa, porque senão fica mais lento, né, o processo. Então, para conseguir ter um resultado mais rápido e objetivo, tem que ser em conjunto mesmo. E graças a Deus, ele foi falando, foi sendo cada vez mais funcional. E ainda tem os desafios da escola, ainda tem as dificuldades, né, que serão ultrapassadas, se Deus quiser. Trabalhar para isso e continuar pedindo a Deus que olhe por ele e continuar trabalhando em conjunto para que ele supere as dificuldades.
Mas tem as questões, assim, que era o que devíamos falar, assim, também. É bom falarmos, né? Que é as questões, assim, sociais, né, Rosana? Sim, com certeza. É, então, porque falando agora de como a tecnologia pode ajudar, o que é que pensamos, né? O que é que fizemos e trabalhamos para que isso se concretizasse de alguma forma, né? Daqui para dezembro, ou daqui para dezembro, ainda em dezembro, nós já estamos em dezembro, ainda em dezembro, vai ser lançada uma plataforma, né, Rosana? Onde Isso. essa plataforma ela vai. Cortou um pouquinho, desculpa, Rosana, pode repetir? Falei que é isso aí, Wendy. E o pessoal fiquem ligadinhos, porque ainda em dezembro, ainda esse ano, É, tem ainda coisa esse ano. boa por aí. Exatamente. E vai ser uma plataforma que vai ajudar com isso, né, Rosana? Essa plataforma, ela vai nos ajudar a tentar avaliar, tentar não, vai avaliar, né, os lugares onde vamos com os nossos filhos, onde, como eles estão capacitados, né, para nos receber, principalmente eles, né, nossos filhos, e vai avaliar, e nós, pais, vamos poder, né, avaliar esses lugares e comentar, né? Deixar lá o nosso comentário, o nosso olhar, para assim facilitar na hora de escolher um lugar para irmos com os nossos filhos, né, Rosana? Com certeza, para nós, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque, gente, é completamente diferente, né? É, Para a gente viajar, a gente tem que se organizar, tem que planejar, para que seja algo bom, seja algo prazeroso, que a gente tenha uma experiência boa, né? E muitas vezes a gente encontra desafios no caminho, né? Principalmente quando a gente tem uma criança autista. Porque o autista, ele tem uma sensibilidade maior, e também tem a questão da previsibilidade, né? Eles não gostam de ser pego de surpresa. Então, quando você vem com uma alternativa, com uma ferramenta que vem para poder ajudar, né, uma família, porque a família toda entra nessa realidade. Não é só a criança, não é só a pessoa, né, que tem a condição, mas a família toda. Então, quando vem, né, uma tecnologia, uma solução, uma plataforma, ao meu amor aí, para poder nos ajudar, nos auxiliar, isso faz toda a diferença. é, Traz qualidade de vida, traz conforto e ajuda, e segurança também, né? Porque se a gente for pensar, né, Wendy, quantas famílias que às vezes não saem de casa, não passeiam, não faz uma viagem, não vão a um restaurante, por questão de receio mesmo, né? Às vezes vivenciou alguma experiência negativa e alguma, né, o filho às vezes passou por uma crise, alguma coisa ali que se desorganizou no ambiente, enfim. A família prefere ficar dentro de casa porque se sente mais acolhida, se sente mais protegida, fora de olhares de julgamento, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade que ainda evoluiu, mas ainda há muito que evoluir, principalmente nesse universo da neurodiversidade. Muitas pessoas não entendem, não sabem o que é, não conhecem, e acaba assim, a família acaba se recolhendo mesmo no seu abrigo para evitar, né, decepções, transtornos. Então essa ferramenta está vindo aí, essa plataforma está vindo para mudar essa história, essa realidade, para que nós, como famílias, a gente também possa ter mais qualidade de vida e também proporcionar isso para os nossos filhos, a gente poder sair, né, e ter um momento agradável, um momento bom.
Pois é. Essa plataforma, a ideia é assim, é simples. Cada família pode compartilhar os lugares que frequenta ou que gostaria de frequentar, indicando esses ambientes são realmente adequados ou não. E só no Brasil tem, na nossa base de dados, tem mais de 350 mil lugares. Então, quando essa plataforma lançar, os pais poderão avaliar e assim todos vamos poder saber se aquele lugar está preparado ou não para receber. Isso já vai ser muito bom, porque vai dar essa segurança que a Rosana estava falando. Vai trazer essa segurança que precisamos, que é valiosa demais, né, Rosana? Nossa, sem dúvida. Eu vou até aproveitar aqui a oportunidade. Vou contar uma experiência real que aconteceu com a minha família, comigo, conosco, né? Meu esposo ganhou uma viagem, nós viajamos para Balneário, aí nós ficamos hospedados em um hotel lá, e esse hotel, a porta do hotel, ela abre do lado de dentro, ela não tranca. Ela tranca assim, do lado, se você for abrir do lado de fora, você não consegue, mas do lado de dentro, se você abaixar a fechadura, ela abre Pois é, tranquilamente. Então, assim, tem se lugar a que gente for, se eu for olhar pela experiência, eu não recomendaria, né? Porque não tem segurança. E aconteceu, né, que numa madrugada que a gente tinha chegado de viagem, estava cansado, o meu filho mais novo ainda amamentava, e aí ele acordou de madrugada para amamentar, e com isso a gente deu falta do Benjamin. Falei, gente, cadê o Benjamin? Aí eu acordei meu esposo, falei, William, o Benjamin não tá aqui. E a gente estava lá, são vários andares, acho que a gente estava no 13º andar. E aquilo bateu um desespero. E aí eu já desci do jeito que eu estava, já desesperada, e o hotel era de frente para a praia. Falei, meu Deus, aí passa milhões de coisas na cabeça da gente. Ah, meu filho foi para a rua, e lá é aquele tanto de prédio, né? A praia, a orla da praia é cercada por prédios, e é um lugar movimentado. E aí eu já fiquei batendo um desespero, eu já fui ficando sem chão. Quando eu cheguei, meu filho estava lá na recepção do hotel. meu Deus do céu. Haja coração. Fui conversar com o recepcionista, falei, ele é meu filho, eu já estava em prantos, estava Pois, chorando, e falei, nossa, ele chegou aqui, deitou no sofá, aí a gente colocou o colchãozinho para ele, a gente perguntou o nome dele, ele não respondeu, a gente perguntou meu quem era o pai, quem era a mãe, falei, meu filho é autista, pelo amor de Deus. Então, assim, aí a gente até chegou a fazer uma desespero. reclamação, uma denúncia, contra o hotel, e a gente até ganhou uma outra viagem, tudo. Então, assim, são coisas que a É, gente acha que não vai acontecer, mas acaba acontecendo, infelizmente. Né? Todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, verdade. que a gente puder pensar, né, em solução, em praticidade, em segurança, em qualidade de vida, sem dúvidas, Com isso certeza. né, é É bem-vindo. outra coisa, bem-vindo mesmo. E é outra coisa, assim, é você ir a um lugar que tenha a total certeza que aquele lugar está preparado e está preocupado em te acolher, em acolher a família. É outra coisa. É muito diferente. Eu tenho certeza que nós temos certeza, né, que isso vai ajudar mesmo, vai fazer toda a diferença na vida das famílias atípicas. E deixa eu ver. Então, o Orb 360, ele vai reunir informações completas de cada local, além de sistemas de avaliação que consideram os diversos aspectos. Ou seja, ele vai avaliar só isso, ele vai ter várias formas de avaliar. Vai, tem lá várias categorias, várias formas de avaliar. E isso vai ser também muito bom, porque o local, mesmo se ele não estiver preparado,
ele também vai poder dar conta que ele precisa se preparar, ou ele quer se preparar, quer fazer, quer ser diferente. Pode mostrar interesse e fazer diferença também nisso. Então, a plataforma, ela vai ter isso também. Vai ter mais coisas que a gente vai deixar aqui, Um né? es- Também tá dando só um spoiler. É, é. E quando lançar, quem quiser descarregar, baixar, né, no a aplicação, pode entrar no nosso grupo ou pode nos seguir aqui no Instagram, porque ainda este mês de dezembro essa plataforma será lançada. E o que falamos aqui foi algumas coisas, né, Rosana? Com certeza, gente. Fiquem ligadinhos, porque eu tenho certeza que vocês vão se maravilhar com o que está por vir. Tá certo. E é, Então, Cássia? oi, Só pegando o gancho aí de que você falou anteriormente, é algo que vai beneficiar as famílias atípicas, né, as pessoas neurodivergentes, mas também as companhias, as empresas que também quiserem se adaptar, né? Vai dar essa oportunidade também do exatamente. outro lado, né? Ah, às Isso, vezes esse hotel X não tem todas as adaptações, né, que deveriam ter para receber uma pessoa neurodivergente, um autista, mas eu quero. O que eu preciso fazer para me adaptar? exato, fazer a diferença. Para você, é para esse empresário, né, que tem essa visão, né? Porque tá cada vez assim mais alto, né, o número de pessoas que precisam, né, desse recurso. Então, assim, o empresário que tiver essa visão, falar, nossa, então eu vou me adaptar, vou colocar por que não, uma sala de recursos, né, um cantinho da calma, um espaço com menos ruído, com mais condição, né, para receber. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade, ou um local mais reservado, com menos ruído. Então, assim, vai vir com muita dica, muitas coisas boas aí, gente. Fiquem E às ligados. vezes, ô Rosana, às vezes é até mais simples. Porque, por exemplo, vou agora partilhar uma coisa que aconteceu comigo. Fomos passar férias em um hotel, né? E esse hotel, pronto, quando reservamos, não escolhemos, né, o quarto. Só Uhum. que Guilherme, ele tem uma coisa com piscina, que é o que a maioria dos autistas tem, né? Ele não tem noção do perigo e tem uma coisa com a piscina. Piscina, ele quer entrar. E então, daí eu não gostaria de ficar em um quarto que fosse de frente para a piscina, porque aí, qualquer coisinha, ele poderia correr para a piscina. Então, isso já é uma coisa que eu também, nesse dia, eu não perguntei, mas agora eu já tomo esse cuidado. Sempre que eu faço uma reserva, eu deixo lá um pedido para não ser um quarto próximo à piscina. E também o que aconteceu de mais grave nessa altura de férias foi que ficamos em um quarto que tinha umas escadas, a área de lazer dele dentro do quarto que tem, né? Que é como se fosse um apartamento que chama aqui T1. É um apartamento de um quarto. Tem sala, tem a parte da copa, tem tudo. E tem a área de lazer. Essa área de lazer dava acesso a um telhado, porque de- na parte da frente era térreo, que aqui chama resto do chão, e na parte de trás era alta. Então, a área de lazer dava acesso a um telhado. E isso tirou o meu sossego a estadia toda. E Imagina. assim que eu entrei no hotel, assim que eu entrei no quarto e vi, eu já liguei para a recepção e fiz o pedido, né, para trocar, expliquei a situação. E eu até entendo por quê.
em cima, reserva feita, ainda mais a altura de férias, é sempre tudo muito cheio. E para trocar um quarto é muito complicado. Mas aí é que está, né? Uma vez que, é, quando nós formos a um lugar, podemos escolher e ter essa segurança que eles vão estar preocupados com isso. E que eles estão abertos. Ou seja, uma vez que eles estão abertos e têm consciência que isso pode acontecer, isso vai facilitar. Porque também é uma coisa que às vezes não é porque não quer, porque realmente não tem o conhecimento. Então, essa plataforma, como você disse, Rodana, vai dar oportunidade dos empresários também, né, olhar, ter esse olhar agora para as pessoas que têm algum tipo de necessidades especiais, que é neurodivergente, que agora passa invisível, vamos dizer assim, né? Mas que agora vai ter essa oportunidade de poder olhar e fazer a diferença. Então, assim, é muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que isso vai mudar positivamente a qualidade de vida das famílias. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso vai fazer total diferença, né? Só de você poder olhar, é, porque férias é um momento para descansar, né? Para se Né? divertir. E você ter algo que vai te resguardar, que vai ter essa garantia, né? Tô indo para um local que é um local acolhedor, que tem Uhum. esse olhar sensível, tem essa sensibilidade para poder receber a minha família, poder receber o meu filho, né? E isso traz um conforto para a gente e traz uma segurança e a gente consegue, né? Aproveitar melhor também os momentos em família, né? Porque É, é, né? Como todo mundo, com como certeza. qualquer. Então é E é, isso. Tem mais coisas, mas vamos guardar, né, Rosana? com certeza, com certeza. Então fica aqui, gente, o convite para seguirem aqui as nossas redes sociais. Tem TikTok também, né, Rosana? Tem aqui o Instagram. E tem um link do grupo, que Tem YouTube, posteriormente né? eu vou postar nos stories, né? O link do grupo. Se alguém quiser entrar no grupo de alguma mãe, sempre estamos postando lá informações. E assim que a plataforma for lançada também, vai ser o primeiro lugar que vamos postar no grupo. Então, tem o grupo e tem aqui o, a nossa rede social aqui, o Instagram. E fica aqui o convite para seguir e para acompanhar aqui o OV, porque ainda este mês será lançado, né, Rosana? É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui para andar de mãos dadas, né, Wendy? Somos uma família, uma comunidade, uma voz, né? É, E nós estamos aqui para andar junto, gente. Todos nós estamos no mesmo barco e pode contar com a gente. Vamos andar juntos, né, em prol dessa inclusão, né? Mais inclusão, menos preconceito Acolhimento, e, e mais acolhimento, né? né? Estamos juntos. Estamos juntos. Segue a gente nas nossas redes sociais e vamos, né, fazer essa comunidade crescer cada dia mais, ganhar voz, né? Participar, né, do crescimento do Participar, projeto, da construção sim. desse projeto. Que está sendo E construído com carinho, né? Com é, tanto amor, bem. é verdade. Dedicação. Eu estava pensando assim, que o que é que aconteceu? O, a nossa vontade de ajudar os nossos filhos transbordou. De Sim, maneira que não vai ajudar só nossos filhos, como também vai ajudar outras famílias, outras crianças, outros indivíduos, né, que são neurodivergentes. sem dúvidas. A gente quer passar para frente, a gente quer é, que não fique só com a gente, né? Eu acho que o bem ele tem que ser compartilhado, né? Quando Deus ele nos abençoa com algo,
a gente tem que usar esse algo para abençoar o próximo também, né? Então é isso, a gente não quer guardar só pra gente, não. Coisa boa a gente quer compartilhar, quer né, passar para outras pessoas, ajudar outras famílias, Sim, para juntos a gente crescer e para vocês também, e isso é tão bom, porque faz assim a gente perceber que a gente não está sozinho, né? Nós não somos únicos, né, a passar por certas situações e que tem outras pessoas também, outras histórias, sim. né? Então a gente pode criar vínculos e fortalecer essa rede aí, essa Né? rede de apoio. Apoiar e trazer isso, acolhimento, né? Com certeza. E desde já agradecemos, né, Rosana, pela participação, por terem acompanhado, por ter nos ouvido. E em breve também pensamos em fazer aqui live e convidar outras para mães para compartilhar mesmo, para partilhar um pouco da sua história, de suas vivências. E dar espaço também para cada vez mais nos acolhermos e sabermos, né, que não estamos sozinhas. E é bom dar força, né? Dar força e dar experiência também. E aprendemos também, sempre aprendemos. Vai Com ser muito bom. certeza. Isso é muito válido, essa troca de experiência. A gente também quer ouvir a sua história, né? A gente Exato. está aberto, a gente está aqui para trocar mesmo experiência e conhecer cada um. E isso é muito bom. Eu quero agradecer também a participação de todos, o pessoal que mandou mensagem aqui. Recebo o nosso carinho, pessoal que interagiu com a gente, Verônica, Ansie Ser Maria. É verdade, eu tenho um autista de nível 3, mas é o amor da minha vida. É verdade, é o amor da nossa vida, né? São especiais demais. Ana Martins, Martiniano. Quero agradecer também a todos por estar aqui com a gente até agora, nos ouvindo, né? É. Muito obrigada. Deus abençoe. Valéria, Roger, Verô. Ó, Essa é uma mãezinha, né? mãezinha, ah, que bom. Está faltando profissional em empatia. É isso. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus Vitor. abençoe. Doutora Mônica, boa noite. Obrigada por participarem também. Muito obrigada. Dina Santos e William. Obrigada. Deus abençoe e até a próxima. Já sabem, aqui é um espaço que vai ter sempre para fazer essa troca, como a Rosana falou, vai ter sempre esse espaço aqui. E não se esqueçam de, se quiserem entrar no grupo, para assim que a plataforma lançar, vamos partilhar o link e aí vão descobrir que lá tem mais coisas que vai ajudar, vai abençoar muitas famílias. Vai mesmo fazer diferença, tá bem? É isso aí, gente. Abraço a Um todos. Foi abraço, boa noite, obrigada. boa noite. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada, Rosana. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.